Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção daquelas que se espera. Por que que a fé é das coisas que se espera? Então, uma pergunta. A declaração do que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê é a declaração do escritor de Hebreus sobre a fé verdadeira. Ele espera, ele apresenta essa descrição usando um estilo poético a fim de enfatizar o significado inabalável da genuína fé. Observa que o escritor ele usa um termo poético para trazer uma definição concreta do que é a fé. O autor bíblico ele fala da fé, do firme fundamento das coisas que se espera, num capítulo onde ele constrói um registro maravilhoso e comovente sobre o testemunho da fé dos santos do Antigo Testamento. Esse capítulo geralmente ele é chamado de a Galeria dos Heróis da Fé. Em cada exemplo empregado, ele fornece provas práticas e reais de como a fé, como firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê, se manifestam, orientou a vida daqueles crentes fiéis. Então o comentador ele traz um exemplo clássico do que é a fé, trazendo dessa forma poética, mas trazendo uma representação, mostrando justamente na Galeria dos Heróis da Fé o sentido real dessa palavra que é tão pequena, e crendo a gente tem resultados extraordinários. Então o comentador mostrando no Novo Testamento como os heróis da galeria dos heróis da fé, eles venceram acreditando em algo invisível, mas que trazia uma consistência para suas vidas. Colocando isso no dia a dia, a gente observa que a fé ela tem esse potencial de trazer à existência as coisas que não existem. E a fé trazendo essa existência as coisas que não existem, logo nós entendemos que as coisas espirituais elas só são possíveis de ser explicadas justamente através desse mecanismo chamado fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra fé na Bíblia ela possui uma aplicação bastante ampla e se apresenta em muitos aspectos quando o autor bíblico escreve que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ele tem em mente a verdadeira fé em seu aspecto que enfatiza a confiança inabalável na palavra de Deus. Aquele que possui essa fé verdadeira vive em total comprometimento com as promessas divinas. John MacArthur ele diz que a fé descrita pelo escritor aos Hebreus inclui a convicção mais sólida possível, a segurança dada por Deus acerca de uma realidade futura. A gente observa que W. Wesbury diz que a verdadeira fé bíblica ela é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias, das consequências. Saiba mais sobre esse significado. Então, independente das diversidades, das lutas que possamos enfrentar, mais uma obediência na palavra de Deus, a gente vai entender que a fé ela é esse suporte para a nossa vida diária, cotidiana, e sempre vamos conseguir vencer os maiores obstáculos simplesmente porque nós acreditamos que esse Deus invisível ele tem o poder, o potencial para fazer com que as coisas elas venham realmente se cumprir na vida daqueles que buscam de fato o Senhor. Então nessa frase, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se espera
E a expressão firme, fundamento, ela produz um termo grego que significa literalmente servir de escora ou sustentar. Esse termo também ele pode ser utilizado como certeza ou confiança. Por isso, algumas versões bíblicas trazem traduções a fé é a certeza das coisas que se espera. De outro modo, nós podemos dizer que a fé é o alicerce e sustento, traz a segurança, né? Traz segurança das coisas que se espera e a luz da promessa de Deus revelada em sua palavra. Uma das mais belas reflexões sobre o que é a seguinte, né? A genuína fé é aquele registrado no catecismo está caracterizado, né, do Heidelberg por Zacarias Usines. Então a gente observa claramente a verdadeira fé, ela é conhecimento e convicção de que tudo o que Deus ele revela em sua palavra é verdade. E é também uma certeza profunda de que não somente outros, mas eu também tive as nossas experiências com Deus e, e isso nos traz realmente uma paz com Deus. Recebemos a salvação. Este é um dom da graça, né, absoluto, obtido para nós por Cristo. Essa fé verdadeira, ela é criada em nós pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Então a gente observa claramente esse contexto. Então por que o escritor aos Hebreus ele diz que a fé é a prova das coisas que não se vê? Imediatamente após dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né? O escritor bíblico ele completa dizendo que a fé é a prova das coisas que não se vê. São duas expressões de uma mesma declaração de fé. São duas, a gente observa que são duas sentenças paralelas, né, que dizem a mesma coisa. A palavra prova produz justamente essa palavra prova, ela traduz uma palavra grega que transmite o sentido de persuasão íntima, né? Ou melhor convicção do interior. Essa convicção no interior. Então essa frase ela prova das coisas que não se vê. Ela quer dizer que a fé é a convicção de fatos que se não vê. Então a gente diz que essa é aquela convicção íntima dada por Deus de que Ele cumpriria o que prometeu. Então a fé ela permite compreender o que Deus faz, ver o que os outros não são capazes de enxergar. Então é justamente a fé, ela nos leva a crer nas coisas que não existem, mas a fé ela faz com que nós venhamos possuir sem apalpar, ou seja, você toma posse das coisas mesmo que você não esteja vendo, mas a fé ela te leva justamente a acreditar que você é capaz de possuir essas coisas, você é capaz de materializar isso na sua mente e tomar posse delas e acreditar que realmente a fé ela te traz essa certeza, essa convicção. E realmente você deposita a sua confiança e você passa, a partir daquele momento que você acredita, você confia e Deus ele faz com que isso aconteça porque você acreditou. Então os heróis da fé eles venceram os maiores desafios nas suas vidas porque eles acreditaram numa promessa que foi feita, então eles morreram acreditando nessa promessa que o Messias viria na plenitude dos tempos e ele
morreram acreditando nessa promessa. Então, para aqueles que morreram crendo nessa promessa, eles não morreram sem esperança, mas morreram nessa confiança que o Senhor viria. E para aqueles que contemplaram a vinda do Messias, nós tivemos o gozo, o prazer de desfrutar. Para os heróis da galeria, né, dos heróis da fé, a vinda de Cristo era futuro. E hoje nós estamos pregando nessa convicção de que Ele veio e que Ele realizou a maior obra, né, pela humanidade, resgatando o homem e a criação. Então só a fé que nos leva realmente a tomar posse do milagre de Jesus. A nossa fé que nos leva a crer realmente que Ele existe, que o mundo foi criado através dele. Então, somente a verdadeira fé ela é capaz de enxergar no futuro as coisas que não no presente não se vê. A fé genuína é a prova das coisas que não se vê, porque ela está fundamentada nas promessas do Senhor. Então a gente observa exatamente essa questão. Lembrando que pela fé Noé viu o julgamento vindouro, Abraão viu a cidade futura, José viu o êxodo do Egito e Moisés viu a Deus. Então, exemplos de que estes homens de Deus, Noé, ele viu o julgamento de Deus. Deus falou a Noé que construísse aquela grande arca, e ele construiu acreditando que o julgamento de Deus viria. Enquanto as pessoas chamavam Noé de louco, de maluco, ele tomou posse daquilo que Deus falou. 120 anos depois veio o juízo, a sentença de Deus. E Abraão também é um exemplo de fé. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas a gente percebe a ação genuína de Deus através da vida de Abraão, hoje é conhecido como o pai da fé. Então a gente vê que José ele viu o êxito do Egito, o crescimento do Egito pela fé. A gente vê que esses homens eles contemplaram as maiores maravilhas que Deus realizara. Moisés ele viu a Deus, né? O único homem que tentou realmente ver a face de Deus, e Deus deu o privilégio de Moisés ver a bondade de Deus esculpidas nas suas costas. E uma outra questão: o que são as coisas que se esperam e as coisas que não se vê? Então, uma fé é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se espera. A fé ela é a prova e a convicção das coisas que não se vê. Mas o que são essas coisas? Então, é uma pergunta que essas coisas, elas são todas aquelas que estão fora dos nossos limites. Então, a gente percebe que essas coisas, diz as coisas que se esperam, são as coisas que não se vê, são aquelas que pertencem ao futuro e que com o tempo se tornarão presentes. Mas não somente estas, as coisas, te observa que as coisas do presente certamente aquelas do passado que estão além do nosso alcance, elas pertencem também às coisas que se esperam, às coisas que não se vê. Pela fé, os crentes do Antigo Testamento, eles receberam a promessa da chegada gloriosa do reino de Deus, através da pessoa do Messias prometido, mas elas não viram, elas não viveram para ver, né, a concretização dessa promessa. Para eles, essa era as coisas futuras. Então, a gente vai observar que para as pessoas do Antigo Testamento, a vinda do Messias, ela era futuro. Porém, a gente observa que igualmente pela fé que hoje os crentes reconhecem que Cristo que veio ao mundo é o Filho de Deus e recebe como seu Senhor e Salvador, estão
no atual estágio da história da redenção. Essas são as coisas que pertencem ao passado e ao presente. Cristo já veio ao mundo e agora os crentes eles desfrutam, né, das bênçãos presente decorrente da sua obra redentora. Os redimidos eles se apropriam dessas coisas pela fé. Então a gente observa claramente que hoje nós tomamos posse pela fé das coisas que Cristo faz, justamente porque a obra do Calvário foi o maior benefício que já aconteceu lá na cruz, dando a nós a liberdade de desfrutarmos das bênçãos que Deus dispensou através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então hoje nós somos privilegiados porque nós desfrutamos destas bênçãos. Todas as bênçãos elas estavam condicionadas a Cristo. Então, por causa dessa obra redentora lá do Calvário, nós temos o privilégio de desfrutar das maravilhas que Deus tem para os seus filhos. Então a gente observa que, contudo, também pela fé que olhamos para o futuro com uma inviolável segurança do que em breve o reino de Deus se manifestará em toda a sua plenitude e viveremos por todo sempre com o nosso Senhor na cidade celestial. Cristo virá mais uma vez e é pela fé que podemos vislumbrar esse dia de que ainda não chegou até a certeza de que tudo isso se realizará. Sim, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, para nós, ela é futuro. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Paulo escrevendo nos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com o Senhor. Então isso é uma prova concreta de que Jesus ele virá buscar a sua igreja e nós estamos esperando, estamos nessa expectativa de que ele virá buscar o seu povo. E o escritor aos Hebreus diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Então, uma prova de que ele virá. Atos capítulo 1, nós observamos que quando Jesus ele foi assunto aos céus, e a nuvem encobriu, e 2 anjos apareceu para os discípulos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês, os olhos viram subir, ele há de vir outra vez, da mesma forma que vocês viram ele subir. Então a promessa de Deus, ela está diante de cada um daqueles que crê. Se nós crermos, nós vamos justamente desfrutar, e já estamos provando isso hoje no presente. Pela fé, nós acreditamos que a vinda de Jesus ela é uma certeza. Então, que Deus continue abençoando todos aqueles que têm ouvido as nossas mensagens, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa acreditar que a promessa de Deus acerca da sua vinda, a fé, ela é esse mecanismo que nos leva a crer no invisível, tomar posse daquilo que Deus tem estabelecido para cada um dos seus filhos. Somente a fé, ela nos conduz triunfante, acreditando que coisas que aos nossos olhos são inexplicáveis, a fé, ela te faz entender. É por isso que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, mas as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Somente pela fé que nós entendemos o propósito. Somente pela fé que as coisas que não existem, elas
Deus traz à existência justamente pela fé que nós cremos e tomamos posse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.